hoje sobre Sigmund Freud. Haeckel, quase 200 anos depois diz, na verdade, Haeckel, 140 anos depois diz, o morrer é o acordar e o viver é dormir, é sono. A vida é como um sono. Então, ó, 1, 2, 3, durma. É interessante o que o Haeckel ensinando produz, transe. Porque eu estava olhando vocês agora há pouco, vocês vão fazendo assim, o olho vai... Entram em transe. É um poder mesmo, é uma unção, né? É o pompom. Série Moça de 64 capítulos. Continuando Kardec. A evolução humana foi classificada por Kardec como uma pirâmide. Olha que incrível. Aprendeu isso aonde, né? Na maçonaria. Então, a evolução do homem está em 3 fases. É profundo. Primeiro, estado natural, instintos e sobrevivência. Paulo vai chamar nas cartas de ego diabólico. Que o ego do homem é animal. É a involução. É quando o animal quando o ser humano é absolutamente infantil, é a puerilidade. Que é isso? No primeiro momento, nós todos somos pessoas brutas. Por isso que quando você vai entrar para uma sociedade secreta, você é chamado de pedra bruta. E nós aqui no EC chamamos pessoas de involuídas, alunas, sem luz ainda, recebendo pouca luz até evoluir, porque no começo elas são dominadas por instintos. Quem vai determinar se você está no estágio 1? É o Haeckel? Não. É o professor aí da escola? Não. É sua consciência que tem que dizer. E dizer o quê? A resposta para essa pergunta. Você domina seus instintos? O homem que não domina seus instintos e que ainda luta numa selvageria para sobreviver, ele não é mais do que um animal. Vocês já observaram que a maior parte das pessoas brigam por causa de política e se separam e não perdoam e não cedem e não suportam e não toleram. Isso vem da onde? Da nossa primitiva natureza animalesca. Percebe? Sim. Na verdade, isso só prova que a maior parte das pessoas que a gente chama aqui boca de burro é burro mesmo, porque é no sentido de animal. Você ainda está sendo muito animal. Pessoas que não se dominam, não dominam seus impulsos, não dominam seus desejos. Sabe quem está ensinando isso? Allan Kardec. Maravilhoso. Por isso que eu sempre digo, Teslonique 5. Examinai todas as coisas e filosofias e fique com o que é bom. E isso é bom. Isso que Kardec falou é maravilhoso. Número 2. Estado social. Quando passamos aos animais mais evoluídos, ainda somos animais, mas já estamos naqueles animais mais inteligentes. É a alcateia, é a colmeia, é o formigueiro, é a nuvem, suportando diferenças, relações, lutando pela errade e tentando viver em unidade. Quando a gente começa a ter relacionamento social e viver como um corpo, a gente já está saindo dos animais primitivos. Mas ainda tem o terceiro estágio para evoluir, que é o estado moral. Para ceder e viver com seus pares, agora o homem difere dos animais completamente, porque se organiza em leis e sistemas. O animal também tem um ecossistema.
a ser seguido, um princípio, mas é mais assinatura, código-fonte de Deus, deixado por Deus, do que por eles. Porque racionalmente o animal não executa nada, não cria leis. Nenhum animal, em algum momento, se uniu com os outros pares e disse: agora faremos essa lei para vivermos melhor. Teve algum animal que disse: não, estamos criando a constituição do formigueiro? Não. Eu vou refutar apenas aqui que as leis deveriam estar no estado social, pois o moral é o último no topo da evolução, que seria a lapidação da pedra, a pedra lapidada. Eu acho que é só aqui que o Kardec errou nesse estudo maçônico. Por quê? As leis não estão no último estágio moral, está ainda no social. Quando eu me organizo com os meus pares, eu crio leis para me organizar. E aí eu sistematizo o relacionamento social. No moral, eu transcendo. Senão teria que ter 4 estágios. Tanto é que Kardec continua dizendo assim, ó: cria-se o conflito porque a regra segura o impulso, mas não o transforma. Caramba, eu não sei o quanto Kardec conhecia de Paulo. Ele deu algumas citações de cartas de Paulo alguma vez, mas os espíritas geralmente eles não gostam do trabalho da Bíblia. Eles desprezam, eles ficam só com os evangelhos. E eles preferem revelações de cartas espíritas à Bíblia. Porque eles sabem que a Bíblia tem muitas adulterações católicas. E nisso eles estão certos. Tem muitas adulterações protestantes. Mas não é porque tem muitas adulterações que não é verdade. Tanto é que o espiritismo veio da maçonaria. A maçonaria baseia-se aonde? Na Bíblia. É meio incoerente. Mas quando ele fala isso daqui, é uma versão moderna de Paulo. Você sabe que Paulo não escreveu nada dele mesmo, né? Tudo que ele fez foi aprofundar a linguagem de Cristo para os gregos, ou para os pagãos. Seria a mesma coisa dizer, mas vocês entendem. Filosoficamente, numa linguagem paulina. Agora, uma linguagem kardecista. Kardec está aplicando o que Paulo aplicou. Olha só, a regra segura o... Vamos lá, acorda. Vocês não estão prestando atenção. Jovens, eu vou tirar esse microfone da mão de vocês. A regra segura o impulso, mas não o transforma. Percebe? Não é o que está na Bíblia original Códex. A lei não tem poder para nada. Um dos textos mais lindos que eu vivi para ver, o neto do Davi Miranda. Por quê? Porque a Igreja de Deus e Amor é uma das igrejas mais legalistas que existe, certo? E eu vivi para ver o neto dele dizer. Eu troquei umas palavrinhas com ele uma vez. Queria mandar uma Bíblia, mas ele não deu abertura. Ele disse assim, ó: Colossenses 2, 18 ao 23. Caramba, quando eu vi ele falar isso, eu falei: eu não acredito. Eu tinha 14 anos de idade pregando na Deus e Amor esse texto. 100 pessoas contra mim. Não tinha ninguém dentro daquela igreja que me entendia. E agora, passados 22 anos da minha vida, eu vejo ele, o neto, na presidência da igreja, não na presidência, mas na diretoria, dizer: Colossenses 2, 18 ao 23, não toques, não proves, não manuseies. A lei não tem poder de refrear os desejos. Eita, caramba, é forte. Meu Deus. Eu falava isso quando tinha 14 anos, há 22 anos atrás, e ninguém me entendia. E adivinha, hoje eles escutam ele falar isso e não entendem ele. E ele é neto do Davi Miranda. Agora eu vejo Kardec falando a mesma coisa profundamente. Ele diz assim, ó: a guerra das cartas de Paulo sobre lei e instinto, regra e desejo. E aí vem o divórcio. Se eu estou falando de indivíduo sozinho, eu estou falando de divórcio, separação, acaba a amizade, a saída do ex, que Kardec vai chamar de neurose. Olha que Kardec não estudou psicologia, é Freud. Mas ele vai chamar isso de neurose. O que é neurose? É quando o indivíduo entra em colapso com a lei.
A lei diz, nós devemos nos reunir como igreja nas escolas de Jesus, suportando 72 tipos de pessoas. É como se fosse uma lei, não é uma lei, mas é uma lei. Sim. É uma lei. Aqui, ó, na Bíblia, aqui, ó. Aí a pessoa entra, aquilo entra em conflito com o que ela acha. E Kardec chama isso de neurose. E ele diz que quando essas neuroses acontecem no coletivo, são piores. Que a pessoa não vê o bem maior, ela vê só os seus desejos frustrados. E no coletivo, a neurose social causa guerra civil e revoluções. A insurreição, a revolução, a guerra civil, a histeria popular acontece quando? Quando o povo não quer seguir a ordem que foi estabelecida para o bem de todos. Mesmo que essa lei não seja a mais justa, na interpretação de alguns, mas as neuroses acontecem quando você sente que há injustiça. Agora, a grande questão é, eu estou manifestando contra a lei para o bem de todos, porque existe algo melhor ainda para todos, ou estou manifestando porque deveria ser diferente para mim? É mais ou menos assim, o Akel disse que a escola de Goiânia, por excelente trabalho, merece os 11 anos do Ex. Vou dar um exemplo. E um de vocês começa a fazer manifestação aqui na porta da nave-mãe, vem com a plaquinha aqui, ó. 5 pessoas aqui na frente com a plaquinha. Goiânia não merece, Goiânia não merece. Seria melhor São Paulo, porque São Paulo ficaria bom para todos. Se eu visse isso aqui na frente, eu não ia achar tão ruim. Por quê? Porque eles estão pensando em São Paulo para todos. Eu só ia me perguntar, eles são de São Paulo? Vamos supor que eles fossem de Belém e dissessem, São Paulo seria bom para todos, seria mais em conta a passagem aérea. Eu não ia reprimi-los, porque eles vieram de longe fazer a manifestação e porque eles estão pensando em algo bom para todos. Mas se eles viessem aqui, de Porto Alegre, de Londrina, e dizer, melhor seria em Londrina, melhor seria na minha cidade, aí ia levar paulada. Porque aí eles não estão pensando em algo bom para todos, eles estão pensando em algo bom para eles. Está entendendo ou não? Sim. Então, nós somos